Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos um momento de glória, ainda na sequência da Escola Bíblica Dominical. Já estamos na lição 7. Essa aula será dada agora no dia 17 de maio. Pegue a sua Bíblia para que você possa me acompanhar. A palavra diz assim, né? O título da lição é Uma Prova de Fé, a entrega de Isaac. Como sempre, eu vou sintetizar a aula, né? Não vamos conseguir ficar muito tempo, porque a minha proposta sempre é ter um vídeo mais curto para que você possa assistir em qualquer lugar, no ônibus, no trem, lavando louça, mas que nós possamos ali ser alimentados da palavra do Senhor, que é o meu principal objetivo. Eu quero aqui deixar um adendo da minha ausência, né? Confesso a vocês que eu até pensei em encerrar o canal, porque eu não tenho, né, conseguido gravar, e aí o Senhor me corrigiu, porque foi Ele que mandou eu estar aqui, né? E é para Ele todas as coisas. Então, o problema é a Vanessa, que está com uma agenda desorganizada. Eu já falei sobre isso num vídeo anterior, eu acho que do ano passado. A gente está com 1 ano de canal já. Então, eu glorifico a Deus por todos os alcances, por tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Mas o problema sou eu, a falha é minha, e eu que tenho que melhorar a minha agenda, os meus horários, a minha vida, e realmente priorizar estar na presença do Senhor, priorizar falar com você aí que está do outro lado, que me ouve, que me prestigia, que ora pelo meu ministério, pelo projeto que Deus tem na minha vida. Então, em nome de Jesus, que nós possamos continuar seguindo, olhando para o nosso alvo, olhando para Cristo, e continuar aqui também com o canal, né? Então, você me seguindo, você deixando comentários, me ajuda, me incentiva, para que os vídeos alcancem outras pessoas, alcancem outras vidas, que realmente é o objetivo do meu coração. Amém? Vamos lá? Então diz assim, a prova de fé, a entrega de Isaac. No nosso textuário está escrito, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Na verdade prática, Abraão confiava no Senhor, a ponto de dizer ao seu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Eu quero, de uma forma muito objetiva, falar os pontos principais dessa lição, toda a leitura que será feita em classe, e aí você também na sua casa, onde você estiver, pode acompanhar. Livro do Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 11. Eu separei aqui alguns versículos e eu quero aí que você esteja atento, sempre, né, como eu sempre falo, toda vez que você for assistir um vídeo, não somente da Vanessa, mas de qualquer outra pessoa, pegue a sua Bíblia, né, tenha esse hábito de manusear a palavra de Deus, porque realmente você só vai crescer com isso, e é importante que você examine literalmente as escrituras. Aqui no versículo 3 está escrito, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, ele abardoou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. No versículo 5 está escrito, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. No versículo 8, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. E no versículo 9, a parte B diz assim, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Nós temos alguns objetivos para a aula e para a lição de hoje, que são mostrar que Abraão teve a sua fé provada mesmo sendo fiel a Deus, refletir a respeito da promessa que foi confirmada na vida de Abraão. E em terceiro, expor que Abraão não titubeou em oferecer a Deus o seu único filho. Lembrando que Abraão não tinha apenas esse filho, tinha Ismael, que tem uma diferença aí, se eu não estou enganada, de 13 e 14 anos, entre um filho e outro. Mas Abraão,
ele tinha Isaac de uma forma diferente, um amor diferente, digamos assim, porque Isaac é o filho da promessa. Lembrando que a gente já tá no meio desse trimestre, nós estamos na lição 7, iremos até a lição 13, e nós temos falado desde o início da questão de Abraão, e a gente já falou isso em outras aulas, talvez não aqui com você na internet, mas nas aulas que eu tenho presencial com as alunas, a gente falou muito sobre isso, que Abraão, ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, ouvindo uma voz. Então a gente entende, a gente fala que Abraão é o pai da fé, justamente por isso, porque Abraão ele vivia numa cidade idólatra, com uma família, tudo indica idólatra, e ele ouve a voz do Senhor. E ele simplesmente ele fala: "Eu vou seguir esta voz". E aí a gente falando sobre nós, né? Sobre mim, sobre você. Será que nós estamos dispostos? Eu não tô nem chegando em Isaac ainda, tá? Mas dispostos a largar tudo por uma voz? Nós estamos dispostos a negar a nossa vontade, o nosso eu, a depender do que o Senhor fale conosco? Eu já passei, Vanessa, já passei por situações na minha vida em que eu questionei, em que eu chorei, em que eu falei, Senhor, mas por quê? E algumas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, eu confesso a vocês que o Senhor não me respondeu. Porque era para eu passar aquilo, e tudo aquilo que eu passei, todas as provas, as lutas, as dores, elas contribuíram para que eu fosse a Vanessa que eu sou hoje. Eu já falei isso para vocês, é muito interessante, é muito legal, é muito maravilhoso nós contarmos os testemunhos de Abraão, de Isaac, de Jacó. A gente está falando sobre os patriarcas, sobre Moisés. Mas, irmãos, quando eu falo do meu testemunho, do que eu já passei, do que o Senhor já proveu na minha vida, o peso é diferente. Porque eu não estou falando de alguém que viveu, eu estou falando do que eu vivi. E o peso é diferente. E tudo isso contribuiu para que eu seja a mulher que eu sou hoje. Para que eu possa falar, e certa feita eu estava orando numa madrugada, eu estava num momento muito difícil da minha vida, emocionalmente falando, muito difícil mesmo, que eu pensei em coisas que eu até em falar, Senhor, por que da minha vida? Né? E o Senhor, numa madrugada, me visitou e ele falou assim para mim: o seu testemunho vai falar com outras mulheres que passaram e estão passando a mesma coisa que você. E o que eu estou fazendo na tua vida, eu vou fazer na vida delas também. E, irmãos, não é fácil você passar na prova. Não é fácil você estar no deserto. E a gente sempre fala que o Senhor prepara a mesa no deserto. Mas até que a mesa seja preparada, até que eu me sente à mesa, ainda que o mestre venha me servir como na ceia, a gente fica ali. Parece que não tem água, o sol está queimando na nossa cabeça durante o dia, à noite o frio está nos congelando, parece que estamos mortos espiritualmente, a gente começa a nos ver no vale de ossos secos de Ezequiel 37, e de repente o Senhor fala, poderiam viver esses ossos? E o Senhor, assim como o Senhor disse a Ezequiel, diz a mim e diz a você, profetiza. Mas não é fácil. E Abraão, ele saiu ouvindo uma voz. Por isso que ele é chamado de o pai da fé. Porque Abraão ainda não tinha o Senhor como Deus, não conhecia direito, mas ele obedeceu. E nós estamos aqui aprendendo essa questão de fé. Hoje, a palavra-chave da aula é justamente fé. Será que você tem fé para abandonar tudo se o Senhor mandar? Será que você tem fé o suficiente para colocar o que você mais ama e sacrificar? A gente está falando do sacrifício de Isaac. Mas, irmãs, irmãos, tem tantas coisas que nós amamos de uma forma assim, louca, amamos de uma forma até irracional às vezes. Eu digo filhos, marido, esposa, posição social, carro, casa. Irmãos, a gente hoje vê amores absurdos. E aí o Senhor fala, me dá. Ministérios, tem pessoas que têm cargos na igreja que amam aquele cargo de uma forma, e o Senhor fala, me dá. Tem irmãs e irmãos que, se são destituídos dos seus cargos,
eles não vão mais para a igreja. Ou saem do grupo e falam, não, me tiraram do cargo. Meu irmão, por que você está lá? Minha irmã, por que você está lá? É pelo cargo? É pelo Senhor? Qual é o seu objetivo na igreja? Eu sempre falo sobre isso. Qual é o seu objetivo na casa do Senhor? É para ser visto? É para ser visto? Não, não é. Não deve ser esse o nosso objetivo. E Abraão, ele simplesmente obedeceu. Interessante que está escrito na palavra do Senhor que ele levantou-se de madrugada, ali chamou Isaac e falou: Isaac, nós vamos sacrificar ao Senhor. Mas ele não fala com ninguém. Ele chama seus empregados, 2 moços, chama Isaac, mas ele não fala para Sara que ele vai sacrificar Isaac ou que o Senhor falou com ele. Meus irmãos, tem momentos na minha vida e na tua vida que não tem que falar nada para ninguém. Ninguém vai estar na prova comigo, ninguém vai estar na prova com você. É somente o Senhor e você. E tá tudo bem. Tem momentos na nossa vida que parece que a gente está sozinho, mas não é que a gente está sozinho. É que o Senhor, naquele momento, ele é o suficiente para nós e ele quer nos mostrar que nós precisamos ter intimidade e confiança tal nele. Aí a gente começa a pedir oração, a gente começa a compartilhar, é na rede social, é no status, é pedir oração. E nós mesmos não dobramos o nosso joelho e falamos com o Senhor. Quando Abraão foi sacrificar o filho a quem amava, ele não falou para ninguém. Ele não falou, Sara, eu tô indo lá no Monte Moriá, fica aí intercedendo por mim. Porque a gente é assim, crente, né? Ó, intercede por mim que eu vou passar numa audiência. Intercede por mim. Não, é normal, eu também faço isso. Ó, tô fazendo uma cirurgia, ora por mim, intercede por mim. Não, Abraão não pediu para ninguém interceder por ele. Ele simplesmente obedeceu e calou-se. Minha irmã, tem hora que você tem que parar, falar menos. Meu irmão, tem hora que não é que, ai, Ivan, não tô pedindo oração. Aí você vai falar para mim, Ivan, está escrito para a gente comunicar as nossas necessidades aos santos, que são os servos e as servas do Senhor. Sim, está escrito. Mas há momento de falar e há momento de calar. Irmãos, eu confesso a vocês que eu tenho aprendido isso, porque eu falo muito. Confesso. E eu tenho vivido um momento na minha vida de me calar. E eu tenho falado somente com o Senhor. E é um momento ímpar na nossa vida. É um momento que nós parece que até nos aproximamos mais do Senhor. O temos como amigo, como pai, como companheiro. Nós o temos ali como aquela pessoa que vai nos ouvir em qualquer momento, em qualquer circunstância. E Abraão foi sacrificar o seu filho em silêncio. Quando o Senhor pedir algo a você, sacrifique em silêncio, sem reclamar, sem murmurar. Sacrifique em silêncio. Interessante que quando eles estão, depois de 3 dias, eles avistam um monte. Eles avistam Moriá. E quando Abraão, ele fala assim para os seus moços, fiquem aí, porque eu e o menino iremos, vamos adorar e nós iremos voltar. O que significa isso? Fé. Irmãos, fé é certeza, fé é convicção. E a fé, ela não pode titubear. Os irmãos se recordam naquele episódio lá no outro monte, no Carmelo. Nós temos um povo que era povo de Deus, mas que estavam divididos entre Baal, Aserá, e estavam divididos entre o Deus de Israel. E o profeta Elias, com a autoridade do Espírito Santo, ele fala, olha, vocês têm que se decidir. Se vocês creem em Baal, se vocês creem em Aserá, ok. Agora, se vocês creem em Deus, se decidam. Isto é, se posicionem. E aí, meus irmãos, nós também. Nós temos que nos posicionar. Em quem nós cremos? A quem nós servimos? Irmãos, nós vivemos um momento de muro. Eu e você, muitas vezes, o nosso posicionamento é de muro.
Eu estava vendo uma sátira na internet que neutro é detergente. Eu e você não podemos ser neutros. Eu não estou falando em questões políticas, não é nada disso. Estou falando da palavra de Deus. Eu não sou detergente. Eu não sou neutra. Eu sou posicionada. Por quê? Porque o Senhor espera de mim que eu seja posicionada. E de você? Não dá para ser neutro, meu irmão. Não dá para ser neutra, minha irmã. E aí, Abraão, ele fala: fica aí, porque nós vamos adorar. Ele era posicionado. Nós iremos e nós retornaremos. E eu acho incrível isso, porque Isaac, tudo indica que já era um adolescente, ele não era uma criança. Então ele poderia ter se negado a ir com o seu pai, a viajar 3 dias. Então a gente lê na palavra do Senhor que é para a gente ensinar o nosso filho no caminho e não o caminho. Abraão não apontou um caminho para Isaac, ele estava junto com Isaac no caminho. Quando eles chegam no cume do monte, e ali tem o cutelo, tem a lenha, porque, meu irmão, quando você faz um sacrifício, a parte que cabe a você, faça direito. Abraão, ele fendeu a lenha, Abraão levou o cutelo, faltava o cordeiro. Ele falou: Deus proverá o cordeiro, mas o que ele tinha que levar, ele levou. O que você tem que fazer? Tem que ler mais a Bíblia? Tem que orar mais? Tem que ensaiar a gargantinha para poder cantar, adorar? Meus irmãos, eu fico impressionada. A gente está no culto. Aí a irmã, o irmão tem oportunidade e a pessoa fala assim: ah, eu não tô preparada. Meu irmão, você vai fazer o que na igreja? Vai pro culto sem estar preparada? Como assim? Irmãos, a gente tem que estar no culto. O que o Senhor tem com você é na palavra? Já vai com uma palavra pronta. O que o Senhor tem com você é na adoração? Já vai com o playback já pronto. Entendeu, meus irmãos? Aí a gente chega lá com aquela cara de epa, né? Ai, não tava esperando oportunidade. Para, meu irmão, com isso. Que desapercebido. Que desapercebido que é você. Vá para a igreja a partir de hoje, com a palavra pronta, com a adoração e o louvor pronto, com a saudação pronta, com o hino da harpa ensaiado. Chega lá, faz assim, ó. Ai, não consigo. Por quê? Tá desapercebido. Abraão, ele foi fazer o sacrifício com o cutelo e com a lenha fendida. E você? Todo culto que você vai prestar sacrifício. Culto significa serviço. Você não leva nada. Não leva nem a Bíblia, porque agora tá tudo no celular, né? Que me perdoe quem gosta. Não, para mim tem que ter a Bíblia. A Bíblia, sem ter folha colada, tem que ter Bíblia. Mas amém. Meu irmão, vá pro culto com a palavra na ponta da língua. É saudação? É palavra oficial? É a palavra da noite? É o hino da harpa? Vá preparado. Eu preciso terminar. Quando Isaac chega lá, e aí eu fico imaginando, Abraão fala: filho, deita aqui, deixa eu amarrar sua mão, deixa eu amarrar seu pé, porque ele estava como um cordeiro, o cordeiro tem os pés e as mãos amarrados. Nós não lemos na Bíblia nenhum questionamento de Isaac. A única pergunta que ele fala: pai, o cordeiro. E aí Abraão responde: Deus proverá. Fora isso, Isaac deita-se para ser sacrificado em silêncio. A gente vê lá em Isaías, né? Que ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Isaac simbolizava Cristo naquele momento, que ele ficou como um cordeiro mudo no matadouro. E aí eu encerro a palavra de hoje, a aula de hoje. Eu consegui falar quase tudo. E aí você não perca a escola dominical, que a gente vai falar ainda mais sobre isso. Mas e você? Quando Isaac foi ser sacrificado, quando Jesus foi se entregar por mim e por você, ele foi calado, ele foi mudo, sem questionar. E Isaac, eu fico imaginando Isaac olhando para o seu pai com um cutelo, que é uma faca, né? E ele falando: eu vou morrer. Mas se for isso, eu fico imaginando a fé de Isaac, porque a gente fala muito da fé de Abraão, mas e a de Isaac, meu irmão? Isaac era o sacrifício. Isaac era o sacrifício. E ele falou: estou disposto a ser o sacrifício. E você, está disposta? Está disposto a ser o sacrifício? O que é seu sacrifício? É negar a minha e a tua. Quem quer morrer, irmãos? A gente estava falando sobre isso no culto, né?
Jesus voltando, tem gente que fala, Jesus, não volta agora não, que eu preciso fazer umas coisas. Meus irmãos, a gente tem que pensar no céu. Isaac estava disposto a ser sacrificado. E você e a Vanessa, nós estamos dispostos a sermos sacrificados? E eu encerro a palavra falando sobre isso. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isaac negou-se. Ele era um adolescente, com uma promessa em que Deus tinha feito ao seu pai, que ele seria pai de nações e multidões, e o seu filho morre? Eu imagino que Abraão pensou: se Isaac morrer, Deus vai ressuscitar ele. Alguma coisa vai acontecer. Mas eu vou com meu filho e eu vou tornar com meu filho, porque foi isso que ele disse. Meus irmãos, fé, fundamento. Nós precisamos ter isso nas nossas vidas. Eu não sei, Senhor, o que vai acontecer. Eu não sei, Senhor, como é que vai acontecer, mas o que o Senhor me prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Senhor, eu não sei, eu não sou conhecida. Senhor, eu não sei, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Mas o que o Senhor me prometeu, o Senhor vai cumprir. Senhor, se eu sou o sacrifício, que eu venha, Senhor, a ser muda, calada, sem murmurar, sem questionar. E tantas vezes, Senhor, que nós venhamos a ter essa postura, Pai, como de Isaac. E ter a postura de Abraão em falar, Senhor, a tua vontade é soberana. E o meu coração, Pai, todo o altar, todo o coração, melhor dizendo, é um altar. Dentro do altar de Abraão tinha somente o Senhor. Irmãos, eu falei que eu ia terminar, nem terminei. Você sabe que Isaac, que Abraão não era perfeito, né? Ele mentiu para o Egito, ele mentiu para o faraó, ele aceitou a trama de Sara. Sabe que Davi não era perfeito. Ele adulterou com Batseba, mandou matar Urias, e ainda assim, eram homens que o Senhor tinha um zelo. Ele fez uma aliança com Abraão. Ele fez uma aliança com Davi. Eu não estou dando licença para você pecar, mas eu estou dizendo que eu sei que você peca, e eu também. E esses homens que nós hoje falamos e ministramos e pregamos sobre eles, também falharam. Mas o Senhor é aquele que sonda e conhece o meu coração. E Ele conhece o altar que eu tenho aqui dentro. Quem é que está nesse altar? E o seu altar, como é que está? Eu encerro essa palavra. A escola dominical de domingo vai ser boa demais. Te convido, vai na tua igreja. Se você for da minha congregação, tá intimada a sala das mulheres, que é a sala Ana, a qual eu dou aula. E eu vou estar muito feliz com a tua presença. É um presente para mim. Tenho presente para vocês. E realmente eu fico grata a Deus, porque é maravilhoso estar na presença dele. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Tenha fé, a mesma fé que Abraão teve. E seja um sacrifício como Isaac foi, porque o Senhor tem coisas grandes para fazer na tua vida, assim como tem na minha também. Que nós possamos nos encontrar em breve. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e te sustente. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.